A história das câmaras municipais no Brasil tem início na época das capitanias hereditárias do período colonial. A construção da Fortaleza dos Reis Magos e a fundação da cidade de Natal no século XVI marcaram a colonização da capitania do Rio Grande pela coroa portuguesa. Do forte partiram as primeiras iniciativas administrativas para garantir a defesa da terra e o início do povoamento. Mas foi em 1611 que a coroa portuguesa, representada no norte do Brasil pelo governador-geral Diogo de Menezes, nomeou um vereador e demais autoridades para compor o Senado da Câmara, como era chamado o governo da cidade naquela época. As reuniões do Senado da Câmara aconteciam aqui, na centenária Igreja Matriz de Nossa Senhora da Apresentação. Era desta igreja que o Senado da Câmara exercia as funções legislativa, executiva e judiciária. As câmaras municipais no período colonial, elas foram chamadas de Senado da Câmara. E o que é interessante é que ela tinha atribuições diferentes das câmaras municipais de hoje. Porque além do aspecto legislativo da região, do que a gente chama hoje de município, ela tinha também funções executivas, como administrar as vilas e cidades. Ela regulamentava as feiras, os impostos, a limpeza das ruas, porque naquela época não havia prefeito. Então, a Câmara Municipal é quem administrava. E o que é interessante é a participação do Judiciário também nesse poder, porque a Câmara Municipal era presidida por um juiz. O Senado da Câmara também funcionou no edifício da cadeia pública, de onde os vereadores acompanhavam o dia a dia da vila. Em 1824, foi outorgada a Constituição do Império do Brasil. O Senado da Câmara era transformado em Câmara Municipal e funcionou em vários locais, inclusive no Palácio Potengi. Com a centralização do poder nas mãos do imperador, a autonomia das câmaras foi drasticamente diminuída. Com a proclamação da República em 1889, a política é controlada pelos coronéis. A República foi instituída, mas as práticas não eram nada republicanas. Predominavam o clientelismo e as oligarquias. As práticas corruptas que são muito comuns na época, o que se convenciona chamar de voto de cabresto. O voto não é secreto, então o cidadão ele muitas vezes é coagido a votar em determinados candidatos. Há também fraudes, caso de pessoas mortas que aparecem nas listas eleitorais, enfim, todo tipo de fraude acontece, embora isso não seja uma exclusividade do Brasil. Com a Revolução de 1930, Getúlio Vargas chega ao poder. Em 1937, Getúlio dá um golpe de Estado e institui uma ditadura. Nesse período, conhecido como Estado Novo, as câmaras municipais são fechadas. Nós não vamos ter vereadores, não vamos ter Câmara Municipal, não vamos ter Assembleia Legislativa, não vamos ter Câmara Federal, nem Senado. Então, nesse período, de 37 a 45, nós não temos as câmaras municipais. Na era Vargas, o mundo vivia a Segunda Guerra Mundial. Natal era o trampolim da vitória e o comércio da Ribeira, uma animação só, com a chegada dos americanos. Para abrigar essa gente, só mesmo um grande hotel. Amigo ouvinte, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. A Rádio de Hamburgo, depois de transmitir o crepúsculo dos deuses durante muitas horas, acaba de anunciar: o Führer morreu. Terminou a guerra, terminou a guerra, terminou a guerra. O fim da Segunda Grande Guerra, em 1945, marca também a derrubada de Getúlio Vargas pelas Forças Armadas e a consequente redemocratização do país. Era chegado um novo tempo. Com a Constituição de 1946, a autonomia dos municípios foi restabelecida e a representação do povo por meio de eleição estava garantida. A partir daí, as câmaras municipais são reabertas.
Em Natal, a Câmara Municipal foi instalada em 5 de junho de 1948. A notícia estampada no Diário de Natal informa também que o primeiro presidente da casa foi Olavo João Galvão. A Câmara era composta por 18 vereadores. A sede provisória do Legislativo foi o prédio da Assembleia, onde hoje funciona o Tribunal de Contas do Estado. O Legislativo passou ainda por outros prédios. Na década de 40, Natal era pequena. Os vereadores cobravam a pavimentação das ruas, a iluminação e o transporte urbano. Todo esse trabalho pode ser visto nas atas daquele tempo, ainda hoje conservadas. A ata do dia 10 de junho existe um requerimento do vereador Severino de Oliveira Galvão que pede providências junto ao prefeito, que existe uma linha que cobra 50 centavos, Alecrim, Quintas, cobra 50 centavos, quando as demais cobram 40 centavos. Ele pede providências junto ao prefeito para o prefeito pedir à Comissão Estadual de Preços as providências necessárias. Também na ata do dia 10 de junho, é possível observar os costumes daquele período. A gente pegou aqui uma ata do dia 10 de junho de 48, que o vereador Manuel Rodrigues de Melo pediu ao prefeito que fizesse sustar, pelos meios legais, o espetáculo degradante e vergonhoso que diariamente se verificava em pleno coração da cidade, de verem casais de amantes e namorados nas praças, assim, se beijando e tudo. Então isso para ele era uma cena, para a época, era uma cena que não podia existir. Então era a preocupação dele, uma das preocupações dos vereadores nesse sentido. E que hoje é uma coisa absolutamente normal, O mundo vivia uma guerra fria. O embate ideológico entre capitalistas e comunistas gerou momentos de grandes tensões, principalmente a partir da década de 50. Em 1º de abril de 1964, o Brasil amanhecia sob o comando dos militares. Era o início do fechamento político e de uma repressão violenta. Em Natal, o prefeito de Djalma Maranhão e o vice-prefeito e presidente da Câmara, Luiz Gonzaga dos Santos, são presos acusados de serem comunistas. Nessa época, Raimundo Elpídio era o primeiro vice-presidente da Câmara Municipal e lembra bem dos acontecimentos que o levaram ao comando da prefeitura da capital. Dia 2 de abril, eu saí de casa de manhã, fui para o Grande Ponto comprar o Jornal do Brasil, e conversar com as pessoas do Café São Luís. Aí fui para uma confeitaria. Aí chegou o jipe do Exército me procurando. E o comandante do RO queria conversar comigo. Aí eu fui para lá e cheguei lá, ele fez diversas perguntas, inclusive essa aqui, dizendo que eu era amigo de Djalma e do Luiz Gonzaga, e por que eu não caçava o mandato dos dois. Eu disse que não tinha competência para isso. E respondi até para ele que ele disse, o Exército para que não vai? Fui sabatinado, passei 3 horas conversando com o coronel. Aí ele disse, agora você vai caçar o mandato de Djalma e de Luiz Gonzaga. Desde que o senhor mandou um ofício, o presidente da Câmara autoriza caçar o mandato de fulano por isso, isso, isso e isso. Já estava preso, aí eu tinha que mandar um ofício para eles, para ele responder, Por que da cassação? Princípio de direito que ninguém pode ser condenado sem direito de defesa, Autoritarismo, terror psicológico, prisões arbitrárias, torturas e mortes. A sociedade vivia amordaçada e mal informada. Predominava a censura aos veículos de comunicação e a perseguição aos subversivos. Vereador de Natal durante a ditadura, Felinto Rodrigues lembra que quase perdeu o mandato após uma visita a Cuba de Fidel Castro. Me fizeram um apelo para que eu desfilasse com a bandeira do Brasil.
Aí eu aqui sim fui desfilar com a bandeira do Brasil. Na viagem ia conosco também uma pessoa aqui de Natal, e muito amiga minha, e aí eu tive uma ideia de jovem. Eu chamei e digo, arranja uma bandeira cubana e vamos, quando chegar em frente ao palanque onde está Fidel Castro, eu levanto a bandeira brasileira e você levanta a bandeira cubana e nós cruzamos as bandeiras. Fizemos isso. Numa praça com 500 mil pessoas, quase que a praça vem abaixo. Foi uma loucura, uma loucura. Isso tudo foi me rotulando como uma pessoa de esquerda pelos fatos que à época eram muito limitados. Qualquer coisa parecia que era de esquerda. Então esses fatos sucederam e eu achei interessante. Hoje eu repetiria, não estou aqui criticando, eu repetiria. Lamento porque pelo que eu passei. E ao retornar aqui para o Brasil, veio a Revolução. E um belo dia começou a surgir uma história de que eu seria caçado por ser comunista. Aí eu liguei para o comando do Exército e fui lá para uma audiência com o coronel comandante. Ele me recebeu muito bem, diga-se de passagem. Eu digo, coronel, esse boato assim, de que eu serei caçado, vão encaminhar meu nome para a cassação. Ele disse, é verdade. Mas, coronel, por quê? Porque eu sou comunista. Coronel, como eu sou comunista? Eu sou vereador, falo sempre na Câmara, eu nunca fiz um pronunciamento em favor do comunismo, nem na Câmara, nem em termos públicos. Não, mas o senhor foi lá e tal, quer dizer, pré-julgando pelo fato de eu ter ido a Cuba. E aí rendeu um negócio incrível. Meu nome saiu daqui, foi encaminhado pelo comando militar para Recife, que de Recife iria para Brasília para cassação. A minha vida teria sido outra completamente diferente. Eu tive que agir, busquei tomada de posição de pessoas para provar o óbvio, que eu nunca fui comunista. Pairava sobre todo mundo a perspectiva de ser caçado. E havia um temor, um processo de intimidação. Na década de 70, a Câmara Municipal acompanhava a marcha de crescimento da cidade. A Casa Legislativa se muda para uma sede mais ampla. O novo prédio era esse aqui, onde ainda hoje funciona a Câmara Municipal. O local já abrigou a antiga Escola e Faculdade de Serviço Social, até que em 1975, na gestão do presidente Érico Hackert, se tornou a sede do Legislativo. O local ficou conhecido como Palácio Padre Miguelinho, uma homenagem ao religioso natalense e líder revolucionário republicano. No plenário, dois partidos polarizavam as discussões. De um lado, o MDB, do outro, a Arena. Eu era filiado da Arena e meu esquema era o esquema de Dinarte Mariz. E tinha o esquema, aqui é assim, Dinarte ou Aloysio. Naquela época era muito radical, mas um radical democrático. Toda a vida fui MDB. Até hoje ainda sou MDB, PMDB, entendeu? Nunca fui lado do comunismo, né? Mas acontece que aqui tinha apenas dois partidos. E cada um trabalhava no seu bairro, né? Chegou a ter a Arena Verde e a Arena Vermelha, né? Então, na época da Revolução, no tempo da Revolução, então Aloysio Alves tinha exatamente acesso ao presidente de Castelo Branco. Então, na época, o Castelo Branco, o presidente, queria unir a corrente de Dinarte Mariz e a corrente de Aloysio Alves, os Mariz e os Alves, né? Então ficou a Arena Verde e a Arena Vermelha. MDB, Igreja, OAB, estudantes e operários se uniram em protestos contra a tortura e as arbitrariedades policiais. A população usava o voto como instrumento de descontentamento com o regime militar. Mas a ditadura manobrava para garantir a maioria de representantes da Arena no Legislativo. Amanhã vai ser outro dia. Amanhã... O ideário da Revolução de 1964, que nos inspirou durante os últimos 15 anos, continuará vivo através das gerações. É dentro dessa premissa que receberemos os anistiados. A inflação galopante da década de 80 foi um dos assuntos mais discutidos no plenário da Câmara. Vereador na época,
Barbosinha recorda bem como a constante remarcação dos preços preocupava a população. Na década de 80, a inflação era muito alta. Isso o povo sofria muito, porque ia ao supermercado, chegava, hoje o preço também era outro. Somos aquelas pessoas que vivem de salário, né? Esse assunto era discutido aqui na Câmara. Né? Caminhando e cantando e... O país volta à normalidade democrática de forma lenta e gradual. Braços dados ou não. Em 1985, os anos de chumbo chegam ao fim. A Constituição Cidadã de 1988 assegura vários direitos fundamentais. A década de 90 é marcada pela globalização, Plano Real e privatizações. Em Natal, o cotidiano era debatido na Câmara. A ex-vereadora Sonali Rosado lembra das discussões envolvendo a regulamentação do transporte público opcional feito pelas vans. A prefeita mandou um projeto para regulamentar o transporte alternativo, já que a população ela tinha muito problema e reclamava muito da questão dos ônibus. Então veio o projeto para esta casa e aconteceram muitas discussões, o projeto sofria emenda e com isso cada vereador opinava, os presidentes dos sindicatos. Então foi um momento muito importante para esta casa e aconteceu a votação e foi votação tensa demais, mas que chegamos a um denominador comum e hoje aí o transporte alternativo continua ainda na cidade prestando o seu serviço. No século XXI, o trabalho dos vereadores nas comissões, sessões ordinárias, solenidades, audiências públicas, frentes parlamentares e comissões parlamentares de inquérito passou a ser transmitido ao vivo pela TV Câmara, uma ferramenta a serviço da cidadania e da transparência. A Casa do Povo ganhou maior participação popular e as responsabilidades dos vereadores aumentaram. A Câmara de Natal, ela tem tido, eu diria, um trabalho diferenciado. A produtividade legislativa é notória a nível nacional, tanto em sessões ordinárias, projetos de lei, requerimentos, audiências públicas, sessões solenes. Então, todo esse conjunto de atividades legislativas, a Câmara Municipal do Natal, ela é muito proativa, tem uma grande produtividade legislativa. Fico muito satisfeito de integrar esse colegiado extremamente qualificado. Os debates hoje da Câmara de Natal, como também todas as suas atividades, como a sua produtividade legislativa, ela é inerente a uma questão política partidária, ela é suprapartidária no plenário, mesmo tendo as discussões dentro de um colegiado plural de partidos. Mas o foco maior aqui nas discussões é o interesse público. Neste século, o número de vereadores saltou de 21 para 29 e a presença da mulher na Câmara já é a maior da história do Legislativo. Ao longo dessa história, a figura do vereador esteve presente na vida e na evolução da cidade. Nesse período, a Câmara se consolidou como o poder mais próximo do povo, que está a cada dia mais atento ao que os parlamentares fazem ou deixam de fazer. A cobrança dos cidadãos contribui para a construção da plena democracia. Então, participe você também dessa história. Afinal, a Câmara é a sua casa.